Oi gente, começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você tá chegando agora, já vai clicando em gostei, se inscrevendo aqui no canal e bora começar esse vídeo. Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar lendo a minha redação 2019 do Enem, que foi a redação que me fez ser aprovada para o curso de odontologia. Então, sem enrolação, vamos lá. Gente, vou ler primeiro a minha redação, vou lendo e comentando com vocês os pontos que eu acho que poderiam ser melhorados. Também vou comentar com vocês sobre a questão da vista pedagógica, imprimir tudo aqui. Meus gráficos, meu desempenho e essas coisas assim. Então bora lá que vai ser bem legal. Gente, eu não li a minha redação desde que eu fiz ela, então faz aí mais de 10 meses. Eu só lembro que eu gostei bastante do que eu escrevi. Depois eu fiquei lembrando em coisinhas que eu poderia ter melhorado, mas gente, eu fiz o meu melhor ali na hora. Eu lembro que eu escrevi a redação primeiro de tudo, quase acabando o tempo da prova, fiquei nervosa que eu tinha que responder ainda o restante da prova. Fui fazendo um pouco da prova de linguagens para depois voltar escrevendo a minha redação, para assim ir surgindo ideias, mas eu dei muita sorte no tema, porque era uma coisa que eu conversava muito no meu antigo trabalho. Eu tive acesso a uma pessoa que trabalhava exatamente com cinema, então essa já era uma discussão decorrente com a gente lá no meu trabalho. Então, assim, eu tive muita sorte nesse tema, sabe? Era um tema que eu sabia falar, não era um tema que eu olhei e pensei, meu Deus, não sei nada sobre. Vou colocar o meu óculos aqui, a minha redação eu imprimi ela e coloquei ela aqui, gente. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema poderia ser interpretado de diversas formas, tanto a acessibilidade física, né, o acesso físico, acessibilidade, quanto ao acesso que a população tem em relação a ir ao cinema, ao acesso. Então eu fui mais por esse lado, mas depois eu pensei que se eu tivesse ido pelo quesito de acessibilidade, eu teria me dado muito melhor. Eu não fiz título na minha redação, preenchi as 30 linhas na risca, ó. Então foi bem puxadinho. Eu rabisquei aquele papel de rascunho inteirinho. Vamos lá. Nos quadrinhos da Turma da Mônica, os personagens adoravam ir ao cinema. Já na vida real não é diferente. Alusão histórica, gente, não foi uma alusão histórica muito boa, mas foi. Por volta dos anos 60, crianças, jovens e adultos tinham o cinema como principal fonte de lazer. Hoje, embora esse costume não tenha se extinguido, apenas 17% da população, em média de 30 dias, frequenta o cinema. Frequenta? Eu botei frequenta o cinema, mas não seria frequentam o cinema? Eu acho que poderia ter sido. Esse dado eu lembro que eu peguei dos textos motivadores, então peguei ali um dadinho deles, o que não tem problema você pegar um dado ou outro, o que tem problema é você copiar totalmente, né? Ademais, o acesso ao cinema em regiões menos favorecidas tem sido um problema. Então essa foi a minha introdução, achei ela legalzinha. Eu mostrei que tinha um problema ali e agora no decorrer da minha redação eu vou falar qual era esse problema e como a gente faz para poder resolver esse problema. Então eu achei uma redaçãozinha legal, uma introdução legal, consegui colocar um pouco ali de história em quadrinhos, não sei se eu fugi do tema e eu não sei se eu usaria essa alusão dessa forma. Mas, enfim, era o que me veio ali na mente na hora, eu tava bastante nervosa e escrevi até que eu gostei. Pouquíssimos erros de português aqui, acho que pontuação, tá tudo excelente. Só aquele errinho ali que eu falei pra vocês, né? Não sei se é frequentão ou frequentar, mas enfim, vamos lá. Meu primeiro parágrafo de desenvolvimento foi esse aqui, ó. A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um problema sim. O que eu fiz? Joguei o tema no desenvolvimento. Então, falei que sim, ele é um problema. Não precisaria ter falado isso, porque eu já tinha falado na introdução que era um problema, né? Então ficou meio redundante, mas enfim. É um problema sim, pois o cinema é uma forma de cultura, não só no território brasileiro, mas também em outros países, como França e Estados Unidos. Com o avanço nas tecnologias, surgem facilidades nos meios digitais, como, por exemplo, permitir que o cidadão assista a um lançamento sem que saia de casa ou pegue filas nas rodovias para se deslocar até o cinema mais próximo. Usei ali o avanço das tecnologias, não sei o que, né? Lendo assim, também já acho que não ficou tão legal, não encaixou muito bem.
Mas vamos continuar. Desencadeando assim diversos problemas, entre eles o sedentarismo, a propagação de piratarias, a desvalorização e o enfraquecimento da indústria cinematográfica, o desemprego e etc. Então aqui eu joguei o porquê que ele é um problema e o que esse problema desencadeia, o que ele causa, né? Talvez ele não tenham sido as melhores causas, mas é sim um problema e realmente desencadeia isso. Então até aqui eu gostei. O meu segundo parágrafo de desenvolvimento foi o mais curtinho e eu disse assim: em decorrência disso, o governo se desmotiva cada vez mais a investir capital na cultura artística do país. Com isso, as salas de cinemas e teatros das regiões menos favorecidas são fechadas por falta de verba, manutenção e etc. Por consequência, a população de cidades mais afastadas das grandes metrópoles se desmotiva a viajar por minutos ou até mesmo horas até chegar ao cinema mais próximo. Então eu falei ali um pouco mais sobre esse problema, né? Eu dei ênfase ali no problema. Talvez o meu desenvolvimento não tenha ficado muito bom. Eu realmente já não sabia mais o que falar. Então vamos para minha conclusão. Ela ficou bem grande, eu acho que eu até perdi uns pontinhos por causa disso, mas vamos lá. Na minha conclusão eu falei sobre como a gente faz pra resolver o problema, né? Eu apresentei o problema na introdução, falei que tinha um problema, desenrolei um pouco mais sobre ele ali, falei qual que era e quais eram as causas e o que ele causava, as consequências dele no meu desenvolvimento, e agora eu vou vir com uma solução, talvez a não mais sensata e nem a melhor de todos, porque todo mundo joga a culpa no governo, na conclusão. Então, vamos lá ver o que eu resolvi de dar de conclusão aqui, de solução para eles. Vamos lá. Para que haja uma melhora, o governo federal deve investir mais verba nas indústrias artísticas, reabrindo as salas fechadas e criando novos espaços relacionados a isto, dando ênfase às cidades afastadas e que ainda não possuem espaço para esse fim. O governo do estado deve melhorar as rodovias interestaduais a fim de tornar mais viável o acesso a quem escolhe visitar outros cinemas. A indústria cinematográfica deve inovar e surpreender a população, com o intuito de chamar sua atenção e conscientizá-los da importância Que letra é essa, minha filha? Da importância da arte no país. Aos cidadãos, por sua vez, devem valorizar mais essas indústrias. Só assim poderemos sancionar o problema. Sancionar o problema. Meu Deus, gente, a minha letra... Olha, o que eu posso falar hoje lendo essa conclusão? Eu acho que ficou uma conclusão muito barata, porque todo mundo sempre joga a culpa no governo, e o governo deve fazer isso, e o MEC deve fazer aquilo, e sabe? Então ficou muito manjada. Hoje eu acho que eu falaria para investir nas mídias sociais, com propagandas melhores, o marketing, não sei o que eu falaria hoje, gente. Mas eu não acho que eu tenha fugido do tema, mas também não acho que tenha sido tão bom. Eu poderia sim ter melhorado. E hoje, se fosse para fazer a redação novamente, eu faria por aquele tema que eu falei pra vocês. Eu iria lá pelo lado da acessibilidade, que eu acho que é um lado que ninguém pensou e que sim, super se encaixaria no tema. Porque ele fala do acesso a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu acabei que eu não falei muito da democratização, e o acesso fica muito vago, o acesso do cinema ao Brasil, sabe? Poderia sim ter sido pelo lado da acessibilidade ali, questão dos deficientes, porque realmente ainda não existe um cinema para quem tem deficiência audiovisual. Até mesmo eu acho que a questão dos cadeirantes é complicada lá no cinema, sabe? Que só fica com a partezinha lá de baixo, pelo menos no cinema aqui na minha cidade é assim. Nunca tive conhecimento de um cinema para pessoas com deficiências audiovisuais. Se tem, me perdoem, estou falando bobeira, mas eu acho que seria um tema bem legal de ser abordado na minha redação. Mas enfim, né? Missão cumprida com a redação, tirei 760, não foi uma nota muito boa, mas também não foi uma nota tão ruim. Consegui cumprir ali com o meu objetivo. Até achei que eu ia tirar menos do que isso, porque a minha redação do ano em 2018 foi 400. Então eu fiquei super feliz com a minha nota quando eu vi. Vamos falar agora da vista pedagógica. Competência número 1, demonstrar o domínio da norma da língua escrita. A minha nota nessa competência foi de 160, cada competência vale 200 pontos, tá?
E eu atingi 80% dessa pontuação. Eles escreveram assim: o participante demonstra um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais de convenções da escrita, ou seja, apresenta um texto com boa estrutura sintática, poucos desvios de pontuação, de grafia e de emprego do registro exigido. Gente, eu tô lendo toda apavorada, por isso tá ficando tudo errado, tá? Nunca parei pra ler isso aqui, nem quando recebi a minha nota do Enem. A primeira vez que eu tô lendo, fiquei feliz com o que escreveram, porque eu atingi quase 100% dessa modalidade, né? Competência 2, que era compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A minha nota dessa competência também foi 160, e eles escreveram... eu atingi 80% também da pontuação, e eles escreveram assim: o participante desenvolve o tema por meio da argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Embora ainda possa apresentar alguns problemas no desenvolvimento das ideias, que eu falei para vocês, o tema em seu texto é bem desenvolvido, com certa distância do senso comum, demonstrando bom domínio do tipo textual exigido. Foi aquilo que eu falei. Acho que eu dei uma fugidinha do tema, mas também não foi tanto assim. Viajei um pouco na maionese, mas tirei uma nota legal nessa competência também. Competência número 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos, em defesa de um ponto de vista. Minha nota também foi 160, também atingi 80% da pontuação prevista, que eles escreveram assim: em defesa de um ponto de vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, ou seja, com argumentos, embora ainda possam ser previsíveis, o que eu falei pra vocês, botar a culpa no governo e o governo deve fazer isso, é muito previsível, gente. Estão organizados e relacionados de forma consistente ao ponto de vista defendido e ao tema proposto. Há indícios de autoria. Competência 4 foi a que eu tirei a menor nota, né? Que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Não manjei muito nessa. A minha nota nessa competência foi de 120 pontos. Eu atingi 60% só da competência. Eles escreveram assim: o participante articula de forma mediana as partes do texto com inadequações ou alguns desvios e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Então, vacilei nessa. E a competência número 5 era elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, tá, gente? Muito importante isso. Minha nota foi 160, também atingi 80% dessa competência, e eles escreveram assim: o participante elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema, decorrente da discussão desenvolvida no texto. Meu Deus, gente, eu tô lendo muito mal. Articulada e abrangente, ainda que sem suficiente detalhamento. Não escrevi muito detalhado porque eu não sei detalhar sem detalhar demais e perder tempo, sabe? Eu queria ter falado muita coisa, mas em 30 linhas é impossível. E eu reconheço que eu poderia ter feito coisas muito melhores, gente, mas ali na hora, aquela pressão toda, é muito difícil, é muito surreal, é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Realmente não é moleza, mas gostei muito do tema e fiquei muito feliz com a minha nota. Aí aqui eles botaram a minha média em relação às pessoas, ó. E aqui eu me enquadrei em 10% da população, que foi a população que tirou de 701 a 800. Aí tem a população ali que tirou de 800 a 900, que foi 6% da população. E 3%, apenas 3% da população tirou acima de 900. Então eu fiquei muito feliz com a minha nota, que por 40 pontinhos ali eu não tirei 800, o que já é uma notona, mas estou muito feliz com a minha nota. Foi uma redação mediana, poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior. O importante é que deu certo, consegui a minha bolsa na faculdade que eu queria, no curso que eu queria, e isso é o que importa, né, gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida,
pergunta aqui embaixo, comenta o que você achou da minha redação, se você fez o Enem alguma vez na sua vida e como é que foi a sensação de fazer uma redação às pressas. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram, é esse aqui que tá passando. O link tá sempre aqui na descrição, só baixar a descrição do vídeo, clicar no link, vai direto pro meu Instagram. É isso, até os próximos vídeos. Tchau!